Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha de casa. Inicio aqui falando da moção que eu fiz hoje, apresentei e aprovada pelos vereadores ao supermercado Archer, porque já é tantos anos que o supermercado, no dia da árvore, se disponibiliza a fazer doações. Eu mesmo, desde pequeno, sempre, todo ano, pego uma muda de planta no Archer e planto. Nós sempre pegamos, tem nativas, tem frutíferas, para todos os gostos. E eu, essa semana passada mesmo, eu cheguei lá perto das 6 horas e ainda tinha. Então, eu acredito que no meio que nós vivemos aí, com tanto se fala de globalização, falta de água, poluição. Então, nós temos uma pontinha que é um bom exemplo, que nos estimula a pensar e refletir sobre as nossas ações no dia a dia em relação ao meio ambiente. Então, acredito que é muito justo essa homenagem. Fiz também uma indicação para que o SAMAI e a Prefeitura instalem bebedouros na Praça Del Comune, na Praça Getúlio Vargas. A gente quase não teve um inverno, a gente tem aí pessoas que caminham nas praças, brincam, as crianças, e é muito justo que a gente tenha aí um bebedouro para que eles possam se hidratar no verão, ou quando tiver sede mesmo, porque se temos um ambiente para usufruir como esporte, como saúde, nós temos que dar todas as condições a eles, com banheiros, com água. Então é um simples fato, é o mínimo que a gente pode proporcionar a cada um. Tenho aqui, já que a vereadora Cristina levantou a questão do projeto 013, esse projeto ele tem um início com uma ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público. Essa ação não atingiu só Nova Trento, atingiu os outros municípios também, atingiu São João Batista, de que nós tivemos o exemplo que através dessa ação direta, São João Batista apenas extinguiu os cargos, não criou mais cargos. Então eu vejo que aproveitou-se o gancho da ação do Ministério Público e se colocou tudo num projeto só. Porque, por exemplo, nós temos aqui a ART, a Funcionários da Saúde. Isso era para ter vindo em um outro projeto, não junto com esse, porque é uma outra situação. A criação de cargos também era uma outra situação. Se tu queres criar cargo, mande um outro projeto. Não se use de uma desculpa que tem uma ação do Ministério Público e se coloque tudo junto. Essa ação do Ministério Público ela tem o número de 8000.281-78.2017.8.24.0000. Ela tem 146 páginas. Eu confesso que eu ainda não terminei de ler lá na íntegra, por isso que eu não vou fazer nenhum comentário sobre ela. Mas só destacando aqui algumas situações. Nas informações complementares do projeto, nós temos esse gráfico, de que ele diz que a suposta redução de gastos seria de R$ 10.733,10 por mês. Só nessas reduções aqui de cargos, nós temos 2 vagas que não estão sendo lotadas. Não tem ninguém trabalhando nesses 2 cargos, que é o de supervisor administrativo educacional e o... Deixa eu só encontrar... o de gerente de serviços de contabilidade. Então, se não tem ninguém trabalhando e vai apenas extinguir, tu não pagas o salário, então tu não vai ter uma redução de custos. Então, já inicialmente, numa breve pesquisa, de 10.733,10, passa para 5.087,92. Nós temos aqui o supervisor administrativo educacional, que não tem ninguém lotado, ele não vai ser extinto. Ele vai apenas virar diretor administrativo educacional, que inclusive vai ter um aumento de salário com a troca da nomenclatura. Nós temos aqui também o gerente de saúde. Hoje nós temos 2 vagas ocupadas. Aqui no projeto, na tabela, ele está extinguindo apenas uma vaga. Mas se tu extingue o cargo, tu vai extinguir as 2 vagas, não só uma. Então veja como ainda vem a informação incorreta. Então, cabe um estudo muito mais detalhado econômico desse projeto.
não simplesmente um gráfico, que tu não explica o que acontece nele, porque nós encontramos esses erros. Tem aqui no seu artigo 3º do projeto como um todo, o chefe de serviços de expediente. Ele vai trocar a nomenclatura do cargo, mas hoje, para tu ocupar o cargo comissionado de chefe de serviços de expediente, tu tens que ser um efetivo da prefeitura. No projeto 013, ele, no seu parágrafo 2º, ele corta o parágrafo da lei anterior que dizia que tinha que ser efetivo. Então, com o projeto que está hoje, vai ser um comissionado que não precisa ser efetivo. Então, o porquê essa troca? Tem algum interesse de que o cargo não seja mais um efetivo? Porque nós temos uma porcentagem de cargos comissionados que tem que ser por lei de efetivos. Então, mas ele não justifica o porquê que ele vai deixar de ser efetivo o chefe de serviço de expediente. Então, cadê a justificativa? Não está no projeto. Tem que ter uma real justificativa para uma troca dessa. Ou pensou-se que nós não íamos pegar a lei anterior e confrontar com o que está nessa lei agora, na 013. Nós também aqui, eu levantei que no artigo 10 ele cria mais 5 vagas de assessor administrativo. É bem aquele negócio que eu falei, se a ação direta do Ministério Público é pela inconstitucionalidade, ou tu adequa aos cargos, colocando as atribuições, ou tu apenas extingue, mas tu não cria. Então, essas 5 vagas deveriam ter vindo em um outro projeto, não dentro desse projeto. Nós temos aqui no artigo 8 do projeto 013, que o diretor de obras vai virar coordenador de engenharia. Mas nessa lei e na lei anterior, não diz que o funcionário deve ter curso superior ou que ele deve ter curso técnico. Então, não se cobra a escolaridade de um coordenador de engenharia. Também é um pouco de absurdo, né? Então, também não está explicado no projeto o porquê dessa troca de nomenclatura e o porquê de não exigir o nível de escolaridade desse funcionário. Então, são coisas que a gente vai pegando, isso que eu não terminei de ler o projeto inteiro ainda, como também não acabei de ler a ação direta do Ministério Público, mas que a gente já levanta. E como a vereadora Cristina disse, deu-se a desculpa de que não poderia ser fornecida a reposição salarial ao funcionário no começo do ano. Se fez toda uma história em cima das 6 horas, que todos os funcionários teriam as 6 horas. Não é o que aconteceu na prática. Eu fiz um pedido de informação, que eu acredito que já deve até estar vencido, onde eu solicito o documento, a ata, algum documento, sobre o acordo do sindicato de trabalhadores com a prefeitura, para que a gente veja o que foi acordado e o que foi cumprido. Porque o vice-presidente do sindicato disse que o que foi acordado não foi cumprido. A prefeitura diz que cumpriu o que acordou. Então a gente tem que encontrar quem é que está mentindo, onde é que está a falha. E aqui eu faço já um apelo de que o funcionário público venha à sessão quando esse projeto for votado, que converse com os vereadores e coloque. E que vá ao gabinete do prefeito também e que cobre dele as explicações de o porquê dessas alterações e de por que não mandar um projeto que apenas extinguisse os cargos e cumprisse com o que o Ministério Público exige e depois mandasse um cargo para criar vagas, caso ele queira. Eu, se fosse o executivo, hoje retiraria esse projeto da casa e faria apenas o que o Ministério Público exige, que foi o que o prefeito de São João Batista fez. O prefeito de São João Batista, esse ano, ele extinguiu, se não me falha a memória, 64 cargos, entre comissionados e gratificações, que era o que a ação do Ministério Público solicitava a ele. Ele fez um termo de conduta, de ajuste de conduta com o Ministério Público e cumpriu. O porquê Nova Trento está fazendo ao contrário? Se a ação pede para extinguir os cargos, Nova Trento extingue meia dúzia, mas cria 8. Na verdade, está criando um pouco menos do que extinguindo. Mas o porquê criar se o Ministério Público não pediu a criação de cargos? Então esse é o meu apelo, senhor presidente. Seria o que nós tínhamos para hoje. Desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado.